Muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Porto Canal, o seu programa de saúde. Já sabe, estou consigo de segunda a sexta-feira, a partir desta mesma hora, e por isso mesmo espero que me faça companhia nos próximos 50 minutos. Há 10 anos que se comemora o Dia Mundial da Psoríase. Construir um mundo melhor para as pessoas com psoríase é o lema deste ano. O Dia Mundial da Psoríase assinala-se na próxima quarta-feira, dia 29 de outubro. Será então o tema desta primeira parte. Vamos então aqui falar sobre psoríase. Para isso é meu convidado nesta primeira parte o Dr. Tiago Torres, é dermatologista no Centro Hospitalar do Porto. Muito bem-vindo, Sr. Doutor. Boa tarde. Muito obrigada por estar connosco aqui em direto no consultório e por ser um programa em direto. Já sabe que na segunda parte pode participar, colocar aqui questões sobre cardiologia, é a nossa especialidade para a segunda parte, hoje com o Dr. João Lopes Gomes. E por isso fica o convite, participe, inscreva-se a partir do nosso número de telefone 22 953 8525. Se preferir, pode colocar a sua questão por escrito e enviá-la para consultório@portocanal.pt. Conto consigo na segunda parte do nosso programa. Em 6 meses de funcionamento, a linha Saúde 24 Sénior já tem 2.700 utentes com mais de 75 anos. Ainda assim, o serviço cobre apenas cerca de 1% da população idosa que vive sozinha em Portugal. Há 2.700 idosos inscritos na linha Saúde 24 Sénior, que arrancou há 6 meses por iniciativa do Governo. Este serviço, totalmente gratuito, disponibiliza 10 enfermeiros que traçam o plano individual do utente e, pelo menos uma vez por mês, contactam telefonicamente o idoso. Mas, tal como o Serviço Geral da linha Saúde 24, o utente pode ligar sempre que precise. O objetivo é alargar o número de inscritos, até porque em todo o país há mais de 400 mil idosos que vivem sozinhos. Ou seja, a linha não chega a cobrir 1% desta população. Este ganho que vamos tendo é de 10 idosos por dia, um ritmo que nós achamos muito curto para aquilo que são as necessidades comunitárias. Não escondo que o meu objeto é, ao fim de um ano, ter 30 mil idosos a serem acompanhados. Para alcançar este objetivo, a operadora tenciona desenvolver parcerias com entidades locais e, no próximo mês, vai alargar a faixa etária que atualmente abrange. Até aqui, só utentes com mais de 75 anos se poderiam inscrever. No início do próximo mês vamos começar a acompanhar pessoas com mais de 70 anos e a ideia basicamente é esta: olhar para a pessoa de uma forma integral, não só nas questões de saúde, mas para as questões de avaliação biopsicossocial. E depois, junto dos organismos do Ministério da Saúde, prestadores de cuidados ou da própria comunidade, articularmos com eles na forma de haver respostas mais eficazes de proximidade. E para quem quiser deixar de fumar, a linha Saúde 24 vai lançar em meados do próximo mês um serviço de cessação tabágica. Tal como a linha Sénior, esta vai requerer uma inscrição prévia e depois cada utente será acompanhado telefonicamente por um profissional de saúde. Vamos então dar início a esta primeira parte. Vamos falar de psoríase. Como lhe disse, o Dia Mundial da Psoríase assinala-se já esta quarta-feira. Já apresentei o meu convidado, Dr. Tiago Torres. Vamos então perceber que doença é esta, que se manifesta, curiosamente, no maior órgão. Às vezes as pessoas ficam assim, o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. A pele é de facto um órgão, doutor. É, sim, senhor. A pele é um órgão, mas antes de mais gostava de agradecer o convite para estar presente para falar de psoríase num ano que é histórico para a psoríase. Este ano a Organização Mundial de Saúde aprovou uma resolução em que reconheceu finalmente a importância da doença, reconheceu que é uma doença grave, uma doença crónica, uma doença que não é contagiosa, que é muitas vezes dolorosa e com um enorme impacto psicossocial. E reconheceu também que este impacto psicossocial é agravado pelo desconhecimento que existe da doença e também por alguma dificuldade de acesso aos doentes. Isto foi naturalmente uma grande vitória das associações dos doentes, também das associações médicas, que há muito que lutavam pelo reconhecimento da importância da doença. Mas voltando à sua questão, realmente a psoríase é uma doença que se manifesta especialmente na pele, mas vamos ver que não é só na pele. É uma doença inflamatória crónica que afeta cerca de 2% da população. Em Portugal, estima-se que afete cerca de 250 mil a 300 mil pessoas e que tem um grande impacto na qualidade de vida dos doentes.
sabe-se que o impacto na qualidade de vida destes doentes, o impacto que a psoríase tem nestes doentes é superior ao observado noutras doenças que nós habitualmente até consideramos mais graves, como a doença cardiovascular, a diabetes ou até neoplasias. Isto ocorre porque é uma doença visível, uma doença que está à mostra. Esse impacto acaba por ser... de que forma é que ele é traduzido? Uma vez que está exposto, torna as pessoas provavelmente mais... como é que eu ia dizer? Mais sensíveis ao facto das pessoas tem um impacto em tudo no dia-a-dia. Tem um impacto no relacionamento com as pessoas, com os amigos, com a família, no trabalho. Tem um impacto na escolha da roupa. Tem um impacto na realização de atividades sociais, desportivas. Portanto, tem uma alteração do estilo de vida das pessoas. Vamos perceber porquê. Isto porque, obviamente, está exposto, porque está na pele. Começou-nos por dizer que é uma inflamação. O que é que, de facto, acontece na pele destas pessoas? Na psoríase ocorre uma desregulação do sistema imunológico, que ele não funciona corretamente. E há uma inflamação aumentada que sabemos que não ocorre só na pele. Isto é muito importante. A psoríase não é uma doença exclusivamente da pele. Nós vemos mais na pele, mas não é exclusivamente da pele. Esta inflamação é global, especialmente nos doentes mais graves. E, portanto, os doentes, além de terem manifestações cutâneas, muitas vezes a pele é apenas a ponta do iceberg. Esta inflamação aumenta a probabilidade do doente desenvolver algumas comorbilidades cardiometabólicas, portanto, doenças que coexistem com a psoríase, e estamos a falar da hipertensão, da diabetes, do colesterol aumentado, da obesidade, e naturalmente que pelo aparecimento destas doenças que coexistem e também da inflamação, tem um risco aumentado de doença cardiovascular. Portanto, sabemos hoje em dia que os doentes com psoríase, especialmente os mais graves, têm uma diminuição da esperança média de vida em cerca de 5 a 7 anos, exatamente pelo aumento dos eventos cardiovasculares. Isto é importante os doentes saberem, é importante os médicos que contactam com os doentes saberem, porque é importante educar o doente a ter um estilo de vida saudável, a controlar estas doenças que coexistem com a psoríase, a fazer exercício físico, a emagrecer, a deixar de fumar. Portanto, a psoríase é de facto uma doença que não é exclusiva da pele. Mas isso tudo depois da doença diagnosticada. Existe forma de prevenir esta psoríase ou não? Não. A psoríase ocorre por vários fatores, entre eles fatores genéticos e fatores ambientais. Portanto, é necessário o doente ter uma predisposição genética para o aparecimento da psoríase. Se pode prever ou não, Soutor? Não se pode prever. Nós sabemos que a presença de alguns genes ou de algumas alterações genéticas aumentam o risco de desenvolver. Naturalmente que numa família em que existe psoríase é mais provável que nos descendentes possa haver psoríase, mas não é certo que isso aconteça. Certo. E depois existem fatores ambientais que vão levar ao aparecimento. Isso é muito importante. Falamos de infecções. Alguns tipos de infecções podem levar em doentes predispostos a desenvolver psoríase. Sim. Alguns medicamentos que são até bastante usados, chamados beta-bloqueadores, que são antihipertensores, são usados também noutras patologias cardíacas, medicamentos utilizados em doenças psiquiátricas, como é o lítio e outros. Outros fatores importantes, o trauma, a infecção e um muito importante, novamente, a obesidade. A obesidade aumenta em 2 vezes o risco de desenvolver psoríase. Portanto, a obesidade é só por si um flagelo já da nossa sociedade. E aumenta o risco. E traz todas porque, sendo a psoríase uma doença inflamatória, nós sabemos também hoje em dia que a obesidade também é inflamação. Aquele excesso de tecido adiposo promove o aparecimento de inflamação, produz inflamação. Portanto, em doentes predispostos, ainda há o maior risco de desenvolvimento de psoríase. É sempre importante dizer que a obesidade, essa sim é uma patologia que pode ser prevenida. Pode ser prevenida e sabemos hoje em dia que está envolvida num número enorme de doenças. Patologias, sim. Portanto, é uma mensagem também importante. Muito importante. Há que lutar contra esta para obesidade. todas as pessoas. É verdade. E começar com os mais pequeninos. Exatamente. Exatamente. Falar-nos mais pequeninos. Esta psoríase ocorre habitualmente quando? Existem 2 picos para o aparecimento da psoríase, entre os 20 e os 30 e depois entre os 50 anos, 50, 60 anos. Ocorre em qualquer idade.
Já vi doentes a aparecer numa idade já mais avançada e ocorre nas crianças também. Menos nas crianças, mas pode ocorrer. Mas também ocorre. Começa por se manifestar de que forma? A psoríase é muito característica, as lesões. Habitualmente manifesta-se por lesões em placa, que são eritematosas, portanto vermelhas, muito bem delimitadas e com uma descamação muito característica, branco-prateada. E envolve habitualmente os cotovelos, os joelhos. São as zonas mais afetadas? O couro cabeludo, a região lombar, o umbigo, as unhas. Cerca de 70% dos doentes têm algum tipo de manifestação unguial e, portanto, podem aparecer, habitualmente, inicialmente com algumas lesões que podem ir sendo mais extensas. Porque a psoríase pode ser localizada e ligeira, como pode ser generalizada e mais grave. O doutor disse também que pode provocar dor. Pode provocar dor. Numa fase inicial ou não? A principal característica das lesões de psoríase não é a dor. Pode, em alguns momentos, causar dor. Uma característica muito importante é o prurido, a comichão. É uma queixa importante dos doentes. Há vários estudos em que foram perguntar aos doentes qual era a queixa. E é engraçado porque isto é uma doença que habitualmente se dizia que não causava prurido, mas é uma queixa importante dos doentes. O prurido, a comichão, causa, sem dúvida. Portanto, a que sinais é que devem estar atentos os nossos telespectadores que nos ouvem? Tem que estar atentos ao aparecimento de lesões que sejam características. Naturalmente, se tiverem dúvidas ou se forem muitas lesões, devem consultar o médico, naturalmente, para fazer o diagnóstico. O médico de família ou o dermatologista, sim. Porque existem outras lesões que são eritematosas e que são vermelhas e com comichão. Portanto, o diagnóstico é simples? O diagnóstico é habitualmente simples, sim, clínico. O doutor se olha para uma destas lesões e consegue perceber? Sim, habitualmente é muito característico, não é... Como é que é recebido o diagnóstico pelo doente? Uma vez que começamos por dizer que é uma doença que acarreta alguma dúvida ainda e algum impacto negativo, digamos assim? É habitualmente recebida a notícia, não é a melhor notícia que o doente quer receber. Também não é pior. Sabe que também não é pior, claro que há sempre situações que podem ser piores. O que se nota é que há alguma falta de informação, portanto os doentes muitas vezes, acima de tudo, sabem que é uma doença que é crónica e que não vai passar, mas é importante passar a mensagem, isto para os novos doentes, para os doentes que têm, que não devem perder a esperança, porque de facto é uma doença que é crónica, que ainda não tem cura. Vai acompanhar os doentes durante toda a vida. Que neste momento ainda não tem cura, mas é controlável. É tratável neste momento. Nós temos ao nosso dispor medicamentos mais antigos e outros mais modernos que são extremamente eficazes e que permitem um controle a longo prazo da doença então e com uma melhoria da qualidade de vida dos doentes muito importante. São medicamentos? O tratamento da psoríase depende muito da gravidade. E a gravidade nós vemos pela extensão e vemos pelo impacto que tem na qualidade de vida. Isto é importante porque nós podemos ter doentes que têm poucas lesões, mas se forem localizados ao dorso das mãos ou à face, naturalmente que o impacto é muito maior. E poderemos ter que evoluir para medicamentos mais eficazes. Não diria agressivos. Não são agressivos, são mais eficazes e naturalmente também podem ter riscos, mas não quer dizer que sejam provavelmente agressivos. Portanto, o tratamento nós temos nas psoríases ligeiras, portanto localizadas, ou usamos tratamento tópico, tratamento de aplicar, cremes. Um dos problemas, sempre também é importante falar, que um dos problemas que nós tínhamos com os tratamentos de aplicar eram difíceis de aplicar, eram pomadas muito gordurosas, os doentes perdiam muito tempo, era difícil, mas tem existido alguma evolução aí, com novos... É importante também, pela problemática que sabemos que é a adesão à terapêutica, que é outro tema que eu acho que é sempre importante trazer para cima da mesa. É importante que o doente tenha esta responsabilidade e colabore. É importante ter um tratamento que seja fácil de aplicar, porque de facto alguns tratamentos antigos eram muito difíceis de utilizar e compreende-se alguma diminuição da adesão ao tratamento. Mas hoje em dia temos novos veículos em gel ou em espuma e portanto os doentes podem aderir mais. Nos outros casos mais... Nos casos mais graves, portanto mais extensos, temos que evoluir para outros tratamentos. Temos a fototerapia. A fototerapia é a utilização do ultravioleta, portanto de luz, como se fosse solar. Nós sabemos que o sol faz bem à psoríase. Faz. Era outra questão que eu lhe ia colocar. Sem dúvida, faz bem à psoríase. Mais à frente. Sem dúvida. Claro que os doentes devem ter cuidado com o sol na mesma, porque temos pele que não tem psoríase, mas o sol faz bem.
E a fototerapia utiliza exatamente o ultravioleta, portanto, uma parte da luz solar, de forma mais concentrada, para termos esse efeito. Temos depois tratamentos em comprimidos, vários, que são eficazes, que têm alguns riscos, portanto, obrigam a uma certa monitorização, quer clínica, quer analítica, por parte do médico. E recentemente, não tão recentemente, mas tratamentos mais modernos, portanto, em doentes que não respondem a estes tratamentos ou que têm contraindicação à utilização destes medicamentos ou desenvolvem efeitos secundários a estes medicamentos, temos os chamados agentes biológicos, são medicamentos inovadores, mais recentes, que são muito eficazes e, acima de tudo, permitem um controle a longo prazo, portanto, a utilização do medicamento durante vários meses, anos, o tempo necessário, com riscos, naturalmente, precisam de cuidados médicos importantes e de seguimento nas consultas, mas são tratamentos que têm muita eficácia. Quando nos fala em eficácia, estamos a falar de quê, Sr. Doutor? Estas lesões vão desaparecer? Estamos a falar do desaparecimento das lesões. Não na totalidade. Têm saído novos medicamentos, portanto, o que nós observamos é que esta eficácia está a aumentar, portanto, se nós antes considerávamos que uma melhoria de 50% das lesões era bom, estava há bastantes anos atrás, agora consideramos hoje em dia uma melhoria de 75% em relação à gravidade inicial, já é uma resposta eficaz, mas perspectivamos que no futuro, com novos fármacos, podemos pensar em 90% ou até um quase desaparecimento das lesões. Portanto, existe esperança, eu acho que isto é muito importante transmitir aos doentes. Investigação à volta muita investigação. Isto nos últimos anos, a psoríase tornou-se um alvo muito importante da investigação, de grande interesse da ciência. Isto trouxe toda esta inovação terapêutica e o efeito que isto vai ter destas novas terapêuticas e a utilização dos tratamentos que temos disponíveis é uma melhoria da qualidade de vida dos doentes. É importante passar esta mensagem aos doentes, porque muitas vezes os doentes perdem a esperança, pensam que não há muito a fazer, isolam-se. Tem alguma vergonha, digamos assim, sim, algum pudor? Tem, porque existe pouco conhecimento e informação da sociedade sobre a doença. Ainda existe aquela ideia de que esta é uma doença contagiosa? Eu acho que vai existindo. As pessoas não sabem o que é, veem as lesões e pensam que poderá ser contagioso. Isso é muito importante passar essa mensagem. Não é contagioso. Isto para não haver uma certa discriminação por parte dos doentes. E depois a informação ao doente, porque também existe pouca informação e pouco conhecimento dos doentes, que precisam saber que é uma doença que não tem cura, mas tem controle, portanto que devem procurar, dizer, e com uma taxa elevada de que devem procurar os cuidados e ajuda médica para tratamento. Devem assistir ao consultório também, porque aqui vamos esclarecendo os nossos telespectadores relativamente a todos estes mitos que se vão criando e que são normais, como o Dr. disse, e há apenas 10 anos que se comemora este Dia Mundial da Psoríase. Isto porque é importante haver uma data em que as chamadas de atenção estejam todas viradas para este tipo de patologias, Dr. Sim, é importante. Este ano, eu gostava de falar da PSO Portugal. A PSO Portugal é a Associação Portuguesa de Doentes com Psoríase. São importantes. Faz 10 anos. São importantes. São importantes e a PSO Portugal tem feito um grande esforço e tem trabalhado nesse sentido de informar a sociedade, informar os doentes e tem feito muitas campanhas. Lançou recentemente uma campanha que se chama Manifesto pela Psoríase, que pode ser acompanhada na internet e no Facebook, e no fundo é um site de informação aos doentes, onde os doentes podem pôr alguns dos seus testemunhos, também algumas figuras públicas com psoríase falam sobre a doença. E essa partilha é importante, essa identificação, é muito importante. É muito importante o doente saber o que é a doença, saber como é que é a doença, o que deve fazer, que não está sozinho. E, portanto, não perder a esperança. Doutor, este ano o lema é construir um mundo melhor para as pessoas com psoríase. Isto tem exatamente a ver com tudo o que estamos a dizer. É quebrar o tal preconceito, quebrar as dúvidas e perceber-se que é uma doença
que pode, com o tratamento devido. Sim, sem dúvida. Esta construção deste mundo melhor está a ser feito, por um lado, como disse, pela ciência e pela medicina, que estão a dar estas novas possibilidades de tratamento, e também depois pelas associações de doentes, que estão a tentar informar e dar conhecimento da doença à sociedade e aos próprios doentes. Portanto, de facto, para diminuirmos o isolamento de alguns doentes. Que ainda existe. Que existe. Existe, e nós vemos, nós dermatologistas que vemos e que lidamos muito com estes doentes, vemos casos, as consultas de problemas no emprego, que os doentes são afastados do contacto com o público, são transferidos para outro local no trabalho, problemas familiares, doentes que se isolam, que não querem ter relacionamento com o exterior, com outras pessoas, socializar, ter atividade física, porque têm vergonha de mostrar. Vai limitar muito a vida. Sim. Do doente. Doutor, sei que existe uma relação também entre a psoríase e a artrite psoriática, e gostaríamos de saber o que é esta artrite e de que forma é que depois ela se vai manifestar através da psoríase. Tal como falamos anteriormente, que a psoríase é uma doença inflamatória, que esta inflamação é global e, portanto, pode levar ao aparecimento de outras doenças. A artrite psoriática é uma delas. É uma forma de artrite, portanto, de envolvimento articular, que ocorre nos doentes com psoríase. Cerca de 40% dos doentes podem desenvolver artrite psoriática. Ela pode ser, como todas estas patologias, mais grave ou mais ligeira. E é importante os doentes estarem atentos, os doentes que têm psoríase, estarem atentos, desenvolvem dores articulares, habitualmente dores articulares e alguma rigidez matinal, portanto sentirem alguma dificuldade de movimento das mãos, de manhã, que vai melhorando ao longo do dia, algumas articulações que podem inchar, portanto estarem atentos também a essa situação, porque quando temos desenvolvimento de artrite, muitas vezes temos que utilizar fármacos, tratamentos próprios para essa situação, para impedir, no fundo, deformações ou alterações definitivas das articulações. Portanto, os doentes com psoríase devem estar também alerta para esta problemática. Sem dúvida. Dr. Tiago Torres, foi um gosto recebê-lo aqui no consultório. Muito obrigada por ter estado connosco. Esclarecemos então o que é a psoríase e relembro que na próxima quarta-feira assinala-se então o Dia Mundial da Psoríase. Fechamos esta primeira parte. Daqui a pouco conto com a sua participação. Dr. João Lopes Gomes é cardiologista. Já sabe que nessa altura então as questões são colocadas por si. 229538525 é o nosso número de telefone. Se preferir, pode escrever-nos para consultório@portocanal.pt. Vamos para um curto intervalo. Até já.